vamos falar um pouquinho de Cruzeiro 0, Vitória também 0, pessoal. É isso mesmo. O Cruzeiro empatou nessa última rodada antes do Super Mundial. E a gente vai falar um pouquinho desse jogo, tá bom? Mas antes, se vocês puderem se inscrever no canal, deixar o like, vai ajudar demais, tá? Hype esse vídeo. É de graça, galera. Deixar o like é de graça, né? Então, por favor, deem essa moral pra gente aí. Vamos falar um pouquinho do Vitória 0, Cruzeiro 0, né? Jogo no Barradão. E assim, absurdo, né? Vou falar a verdade. É um absurdo. Eu vou falar a verdade mesmo, porque não tenho o que dizer. É um absurdo ter jogo nesse estado do campo. O gramado horroroso. Gente, é um absurdo ter jogo nesse estádio. Pô, com gramado ensopado, que não rola a bola, o time não consegue jogar, não consegue tocar a bola de 3, 2 metros. Uma sopra, qualquer coisa escorrega, você toca, a bola para. A bola tava parando. É um completo estado... não teve futebol, foi outro esporte jogado hoje. Não tem o que dizer, Matheus, você tá falando que isso é culpa do Vitória, que isso é culpa do Cruzeiro? Não, gente, choveu pra caralho. Choveu pra caralho, a CBF não poderia ter deixado de ter jogo. Simples. Pô, não tem como. Cara, prejudicou não só o espetáculo, mas prejudicou o jogo, prejudicou o resultado, prejudicou quem joga mais bola, que no caso é o Cruzeiro, que tem mais time, que bota a bola de lado, que toca, que trabalha, que tem calma, que tem mais qualidade. Um jogo muito melhor pro Vitória se jogar na chuva. A verdade é essa. Mas não teve jogo. Não pode. Um campo desse estado não pode ser, deixado ter jogo. Não pode deixar ter jogo. Não pode, gente. É inacreditável. Sério, porque isso atrapalha. Corre risco de mais lesão. Os jogadores são mais imprudentes, o que também aconteceu. E além disso, cara, não tem futebol. É quem tem mais força física e quem dá mais bicudo pra área. Inacreditável. Tá? Inacreditável. Eu queria deixar primeiro esse desabafo porque eu acho um absurdo, e eu não tô falando isso porque é o Cruzeiro ou porque é o Vitória, porque é um absurdo a CBF não ter um cuidado com o jogo, não ter cuidado com o espetáculo. Gente, o Lucas Romero e o Lucas Silva não conseguiam tocar a bola entre si, pô. Não conseguia. Tá de sacanagem. Você vai falar, Matheus, mas se ele fizesse o que? Adiar? Cara, sim, né? Espera, ajuda o dreno, marca para outro dia, amanhã, que seja. Inacreditável. Assim, não tinha condições da bola rolar, porque ela não estava rolando, ela parava. Era uma piscina. Era uma piscina, gente. Enfim, mas falar de futebol, é até difícil falar de futebol nesse jogo. É até difícil você pegar e analisar esse jogo, porque não tem o que analisar. Óbvio, eu vou entrar em alguns pontos aqui, mas é inacreditável a falta de cuidado da CBF com o futebol brasileiro, com o espetáculo. É inacreditável, Inacreditável. Dito isso, falar um pouco do o Cruzeirense, que tá puto aí com o resultado, tem razão, mas não tem o que falar, né? Mereceu? Ninguém mereceu, né, gente? Vamos falar a verdade? Merecimento para esse jogo não é a palavra. Porque esse jogo ele não tem que ser analisado, não tem que ser falado de futebol, porque não teve futebol. Não tinha como ter futebol. Essa que é a verdade. O Cruzeiro não conseguia jogar o seu jogo, até tentou em determinado momento, mas não conseguia. Tinha que, às vezes, rifar a bola. Teve um momento que eu acho que o Caio Jorge deu um chute fortíssimo e a bola raspou a trave. Mas, assim, o Cruzeiro ele se ferrou de duas maneiras, né? Primeiro, com a chuva e segundo, com a imprudência do Eduardo, né? Matheus, você vai falar que ele foi pra machucar? Não, gente, ele não foi pra machucar. Ele não foi, mas ele foi imprudente. Dar um carrinho do jeito que o campo tava, sabendo que você desliza, isso é imprudência. Então, não tem como a gente discutir essa expulsão, principalmente pelo resultado dela, sabe? Se não quebra o pé, ele talvez não seria expulso. Provavelmente não. Provavelmente não. Mas ele quebrou o pé do cara. E foi uma lesão gravíssima. E eu acho que ninguém do Cruzeiro reclamou. Não tem que torcedor reclamar sobre isso. Porque ele foi imprudente. Ele corria o risco de acertar o cara, como acertou, e corria o risco de machucar o cara, como machucou. Então ele foi imprudente e foi punido pela imprudência. Ponto. Não tem muito o que dizer. Eu sei que ele não seria expulso, mas se não quebrasse o pé, mas vocês entenderam? Não acho que foi maldade. Acho que ele visou a bola e o Jamerson botou o pé. Que o Jamerson se recupere logo.
ele foi imprudente pela falta, tá? Pelo risco, não pela maldade. Tem nada de maldade, ele não quis fazer isso pra machucar o Claro, claramente. Mas que se recupere logo, muito triste isso, né? O Vitória também não conseguiu, tava com a mais, então vai pra cima, vamos fazer o abafa. Não, o Vitória também não fez o abafa, não conseguiu encurralar o Cruzeiro. Eu achei que foi inteligente o Léo Jardim em tirar o Caio Jorge e botar o Bolaci, um cara muito mais forte para esse tipo de jogo, muito mais físico. O Caio Jorge poderia até se machucar do jeito que estava a partida, o jeito que estavam as condições climáticas do gramado, as condições do jogo. Então eu achei que foi interessante e até inteligente, prudente, tirar o Caio Jorge. O Matheus Pereira depois também saiu, eu também achei. Lucas Romero, um guerreiro, né? O time do Cruzeiro, de uma maneira geral, Vidalba foi bem também. Defensivamente, o Cruzeiro foi bem, não tem muito o que dizer. Não sofreu tanto, óbvio. Acho que sofreu mais do que sofreria em condições normais. Até porque tava com a menos. Como assim? Pô, um gramado bom, o Cruzeiro eu acho que sofreria muito pouco com esse time do Vitória e seria muito, muito superior. E era pro jogo pro Cruzeiro ganhar 3 pontos, né? O Flamengo foi lá e ganhou 3 pontos do Vitória, mas o Cruzeiro não ganhou 3 pontos. E foi o resultado, acabou que foi válido pelas condições, mas foi ruim. Foi ruim pra quem quer brigar pelo título, pra quem tá na briga do título, porque você vai a 26, você puxa e joga uma pressão pro Flamengo, né? E vai pra parada mais tranquilo. Não que o Cruzeiro não vai tranquilo, o momento do Cruzeiro continua bom, continua igual, tá? Não mudou absolutamente nada sobre o momento. Né? Psicologicamente os caras não estão abalados. Mas o time do Vitória se deu bem, tentou, mas também muito pobre, né? Taticamente, muito pobre de criação. E basicamente o resultado foi o ideal pro jogo, porque foi o que o jogo pediu. Um 0-0, brigado, lutado aí, né? Foi na raça, foi uma guerra. E é isso. Não tem o que você analisar de bola. Então fica o recado aí. Acho que o torcedor que... porra, queria a vitória, vocês têm razão. Vocês tinham que querer mesmo, tinham que cobrar, porque era super possível. Não aconteceu porque o gramado não tinha condições. E não foi culpa do Cruzeiro isso, né? Acho que se não tem um culpado hoje, não é o Cruzeiro. Nesse sentido, os jogadores até fizeram ali. E não deu pra gente ver se o Eduardo ia conseguir suprir a ausência, me desculpe, suprir a ausência do Christian, né? Porque não teve como analisar taticamente isso. O Cruzeiro posicionou 2 linhas de 4 depois ali, se fechou para não tomar o gol e não tomar susto. E conseguiu não tomar gol e não tomar susto. O Kaiser é um cara perigoso, o Oswaldo também é um carinha meio chato, né? Mas de uma maneira geral, taticamente, ou melhor, tecnicamente, um jogo muito pobre, porque o campo não deixou ter qualidade. Então, não tem muito que analisar mais. Mas eu acho que fica aí a crítica à CBF por deixar ter jogo em condições como essa. Não é isso? Tá bom? É isso. Fala aqui nos comentários o que vocês acharam. E que bom que o Cruzeiro não perdeu ninguém machucado, porque poderia também, porque era um jogo que traz um risco físico para os atletas e graças a Deus aí pro torcedor cruzeirense e pros jogadores também, pra saúde do atleta, que eles não puderam, que eles não se machucaram. É isso. Galera, se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto. É nóis.